Olá, amigos da Sistec, sejam muito bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade. Vamos então às nossas manchetes. Mães de autistas fazem manifestação na Praça Cesário Alvim por menos preconceito e mais especialistas em escolas. Aqui em Caratinga a gente percebe uma dificuldade extrema de vagas, tá? Para que a gente possa levar os nossos filhos, né, nos tratamentos, nas escolas. A gente não tem as vagas nas portas das escolas. Violência no Vale do Aço. Homem assassinado na frente da filha pequena e da enteada. Colisão entre dois carros deixa feridos na estrada Caratinga Bom Jesus do Galho. Um dos condutores estaria embriagado. Irmãos acusados de crimes no Espírito Santo são presos no leste de Minas. Crime bárbaro em Timóteo. Mulher morre após ser espancada e ter a cabeça queimada. Homem que fugiu da PAC de Inhapim e continuou cometendo crimes é capturado em Ipanema. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao TJS. Um grupo de mães de crianças autistas de Caratinga promoveu nesta sexta-feira uma manifestação na Praça Cesário Alvim. O foco central foi a divulgação de uma carta aberta à população, expondo as dificuldades que os filhos delas estariam enfrentando nas escolas do município. Houve também um apelo por menos preconceito contra os autistas. A Praça Cesário Alvim mostrou uma movimentação diferente na manhã desta sexta-feira. Eram mães de crianças autistas que se reuniam. O objetivo foi chamar a atenção da comunidade para uma questão importante: a falta de profissionais bem preparados para lidarem com as crianças com transtorno do espectro autista nas escolas locais. Primeiramente, eu queria agradecer, a Secretaria de Educação que se manifestou respondendo a nossa carta, nossos questionamentos, mas a gente queria esclarecer alguns pontos que eu acho que não ficou claro, nos nossos pedidos que nós fizemos na nossa carta. E um deles, primeiro deles, é fornecer treinamento adequado para os profissionais que dão essa assistência para os nossos filhos, tá? Exigir um preparo, um conhecimento e preparo na área, porque muitas vezes está sendo designado, principalmente no município, pessoas que não têm nenhum tipo de curso, nenhum tipo de preparo, treinamento para lidar com essas crianças. E isso é traumático tanto para a criança que está recebendo, essa assistência, tanto para as outras crianças que convivem com aquela criança dentro da sala de aula. Crianças com transtorno do espectro autista apresentam sintomas como atraso ou ausência completa da fala, dificuldade em formar frases ou pedir o que deseja, dificuldade ou ausência de interação social e alterações de comportamento, como a adoção de hábitos repetitivos. Essa condição, segundo as manifestantes, exige que elas sejam atendidas nos estabelecimentos educacionais por profissionais adequados. Então a gente não busca monitora, a gente não busca bengala para os nossos filhos, a gente busca profissional de apoio, pessoas capacitadas, pessoas que vão saber lidar com os nossos filhos. A gente não quer pessoas lá para trocar uma fralda, a gente não quer pessoas lá para poder levar filho para o pátio e cortar bandeirinha na época de uma festa na escola. A gente quer pessoas lá que vai saber alfabetizar um filho, que vai saber, que a gente vai entregar o filho no portão e saber que lá dentro ele vai saber, ele vai aprender o abecedário, ele vai aprender o somar, ele vai aprender a escrever o nome, ele está ali para isso. Agora, trocar a fralda é necessário? Porque ele está usando a fraldinha, mas não é somente isso que a gente precisa.
A gente precisa de pessoas capacitadas. As mães também quiseram, com a manifestação, sensibilizar a população em geral para a questão da discriminação que ainda existe em relação aos portadores de autismo. O autismo, a dificuldade que a gente tem porque ele não é aparente, ele é interno. Então as pessoas, né, a gente fala assim, ele é autista, aí geralmente a gente que é mãe escuta assim, ele é autista, nossa, mas ele é tão bonitinho, nem parece. Não, gente, é triste pra gente ouvir isso, né? Porque nossos filhos, todos eles são iguais para nós e só nós mães sabemos a dificuldade que nós temos de lidar com essa questão, né, no dia a dia. Para esta mãe de autista, falta muito ainda para que as crianças com essa síndrome recebam o atendimento que merecem em Caratinga. Faz algum tempo que nós estamos lutando, né? E agora a gente decidiu pedir à imprensa que colocasse para a sociedade o que nós mães estamos passando. Aqui em Caratinga a gente percebe uma dificuldade extrema de vagas, tá? Para que a gente possa levar os nossos filhos, né? Nos tratamentos, nas escolas. A gente não tem as vagas nas portas das escolas, em frente a clínicas, em frente ao hospital, casa de saúde. E você imagina uma criança que tem uma deficiência comportamental, você tirá-lo do carro, como faz, né? Então, assim, já é um transtorno muito grande. A gente explicar para o nosso filho, às vezes, falta uma compreensão maior de levarmos. Hoje nós vamos para o médico. Aonde tem a vaga? Ele tem que, às vezes, andar um quarteirão inteiro porque não tem uma vaga. E quando tem essa vaga, nós percebemos que existem pessoas que falta também, né, uma compreensão com o outro, que usa a vaga o dia todo. Ou as pessoas nos abordam e falam, a senhora realmente precisa dessa vaga? Porque o autista, de fato, eles não têm a aparência, de repente, como o Down, que é perceptível no primeiro momento. Mas na hora que eles têm uma crise, a pessoa realmente percebe. Nós precisamos disso também nas preferências nos supermercados, padarias, porque a gente fica constrangida, porque os outros que estão na fila não entendem. E o Ministério Público do Espírito Santo informou que prossegue com as investigações sobre fraudes em consórcios naquele estado, envolvendo uma empresa de Caratinga. Nesta quinta-feira, o dono de uma revenda de motos da cidade foi preso devido à sua suposta participação no esquema. As fraudes envolveriam consórcios de todo tipo, inclusive de imóveis, e consistiria em atrair, por meio de publicidade em redes sociais, pessoas interessadas em aderir aos contratos e ludibriá-las, retendo o dinheiro que elas davam como entrada nos negócios. Esse serviço de captação de clientes era feito por uma empresa de Linhares, no Espírito Santo, que depois enviava os valores auferidos para a conta da empresa de Caratinga. O responsável pela empresa capixaba está foragido desde o início das investigações, que contam também com o apoio da Polícia Federal. Segundo ainda os responsáveis pelas apurações, além do dono, outra pessoa ligada à empresa de Caratinga e suspeita de envolvimento no esquema também foi presa na cidade nesta quinta-feira. Crime violento na manhã desta sexta-feira, no bairro Esperança, em Ipatinga. Um homem de 30 anos foi morto com tiros na nuca, face e cabeça. Foi apurado que a vítima saía de casa com a filha de 2 anos e a enteada de 14 anos para levá-las à escola quando foi atingido. Testemunhas disseram que o assassino seria um adolescente com idade aparente de 15 anos. Até o fechamento deste TJS, o suspeito ainda não havia sido identificado e nem localizado. Não se sabe também, por enquanto, o motivo do assassinato. Houve um tempo no Brasil em que os políticos é que faziam, votavam e aprovavam as leis. Hoje em dia, essa função passou a ser feita por quem nem mesmo votos recebe: o Poder Judiciário. Este é o tema de meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Eles nunca foram tão inúteis e dispensáveis. Não apitam em mais nada. Os nossos representantes políticos
foram engolidos de vez por quem vem mandando de verdade, nossa Corte Suprema. Algumas das principais decisões da vida política e social do país é o STF quem tem tomado. Agora mesmo formou maioria para aprovar a volta do famigerado imposto sindical, aquele que retira do trabalhador, anualmente, uma parte do salário, para entregá-la aos sindicatos. Dinheiro que as entidades usam para fazer política, sempre em favor de determinada corrente ideológica. Quem não concordar com isso, que reclame com o Papa. Outra medida que poderá entrar em vigor no Brasil via STF é a permissão para a prática do aborto na 12ª semana de gravidez, ou cerca de 3 meses. Hoje no país apenas é permitido o procedimento em determinadas condições, quando há risco para a vida da mãe, em casos de estupro ou quando o feto irá nascer sem cérebro. A turma da toga preta quer a mudança, mesmo que a grande maioria do povo não a aprove, como tem mostrado inúmeras pesquisas, algumas até recentes. Agora há pouco, o STF aprovou que a posse de determinada quantia de maconha não pode levar mais ninguém à prisão. E também que propriedades rurais podem ser invadidas por quem faça parte de movimentos de sem terra, mesmo que sejam produtivas. E certo ministro acaba de anular provas da Operação Lava Jato que comprometiam a construtora Odebrecht, políticos e dirigentes da Petrobras, no famoso escândalo do Petrolão. Será que ele também vai mandar devolver à empresa os bilhões que ela pagou aos cofres públicos por conta da roubalheira? É só o que falta, né? Quer dizer, pode ser que, para essa autoridade, falte também prender quem tentou fazer a limpeza. Sérgio Moro e outros aí que se cuidem. Estáticos como que congelados, nossos deputados e senadores, em sua maioria, assistem a tudo sem mover uma palha. Um deles, por acaso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até tentou protestar quando da aprovação da descriminalização do porte de maconha, mas sua voz saiu fraquinha e quase ninguém ouviu. Será que essa gente anda falando assim tão baixinho por conta dos processos de corrupção aos quais responde e que, quem sabe, poderão um dia ir parar justamente no STF, a última instância do judiciário? Essa turma da política começou a perder a moral quando a ex-presidente Dilma sofreu impeachment e, mesmo assim, foi autorizada pelo STF a concorrer a um cargo político logo depois, o que é terminantemente proibido pela Constituição. Ninguém falou nada. A partir daí, a coisa só foi desandando até chegar ao atual estágio. A verdade é que hoje no Brasil tudo se decide no tapetão. Então, eleições e políticos, para quê? Assim, quase me esqueço. Há algumas organizações partidárias aí que estão fortalecidas e até andam de mãos dadas com o judiciário, para que este tome decisões que a maioria da população não aprova, já que não conseguem estabelecer suas pautas por meio do voto. Isso sim é que é democracia, hein? E um foragido da APAC, a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado de Inhapim, foi capturado nesta sexta-feira em Ipanema. O homem continuava cometendo crimes naquela localidade. O homem de 28 anos fugiu da APAC de Inhapim em março deste ano. Ele enganou os agentes que o levaram para o sepultamento do irmão dele, em Ipanema, e escapou. Desde então, era procurado pela polícia. Nesta sexta-feira, como resultado de um intenso trabalho de investigação, Polícia Civil e Polícia Militar, numa operação conjunta, conseguiram capturar o fugitivo. Estava escondido no bairro Bela Vista, em Ipanema. Na casa dele foram apreendidos crack, maconha e cocaína. Na manhã dessa sexta-feira,
foi realizada a prisão de um indivíduo que há muito tempo vem causando problemas na cidade de Ipanema. A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, desencadeou uma operação que tomou um bairro inteiro da cidade de Ipanema, e nesse bairro vários locais foram fiscalizados, foram feitos rastreamentos e logramos êxito em encontrar um autor de homicídio, tráfico de drogas, bem como outros crimes que vinham atormentando a população ipanemense. Desde o mês de março, quando esse indivíduo fugiu de agentes da APAC de Inhapim, que o conduziam para o velório do irmão aqui em Ipanema, as forças policiais estão organizadas no sentido de realizar diligências que levassem à captura desse indivíduo. Ele comparecia esporadicamente no município de Ipanema, mas também ficava em outros locais. Nos últimos meses, ele cometeu pelo menos 3 furtos de motocicleta, um homicídio do pai do suspeito de ter assassinado o irmão desse foragido e estava cometendo diversos crimes na cidade, com vários criminosos adolescentes atuando no tráfico de drogas a seu mando. E hoje, após uma ação bem sucedida, uma ação de inteligência, com a participação ampla da Polícia Militar e da Polícia Civil, nós realizamos a prisão desse suspeito e ele será devolvido ao sistema prisional, onde ele já tinha 20 anos de pena para cumprimento e agora vai ser processado pelos outros crimes que ele cometeu após a sua fuga. Veja a seguir: colisão entre 2 carros deixa feridos na estrada Caratinga, Bom Jesus do Galho. Um dos condutores estaria embriagado. Muito bem, já estamos voltando com o TJS. Uma batida de frente entre um Fiat Uno e um Gol deixou feridos na noite de ontem na MG 329, Estrada Caratinga, Bom Jesus do Galho. Teste de bafômetro mostrou que um dos condutores estava embriagado. A colisão ocorreu nos quilômetros iniciais da rodovia. O choque foi violento e destruiu as frentes dos 2 carros. A batida causou lentidão no trânsito. Apesar dos estragos, ninguém se feriu gravemente. Chegamos no local, deparamos já com a equipe do SAMU, a equipe do Bombeiro Militar, já fazendo um resgate de 3 vítimas, a princípio vítimas leves, né? Os condutores, a princípio, não sofreram lesões. E o que restou apurado é que o Fiat Uno estava conduzindo no sentido Caratinga, né? Estava conduzindo seu veículo no sentido Caratinga, o outro no sentido contrário, ou seja, Bom Jesus do Galho. Segundo o relato aí de pessoas que nos informaram aqui, até mesmo do condutor do VW Gol, que o condutor do Fiat Uno invadiu a contramão e o condutor do Gol não conseguiu evitar a colisão frontal. O condutor do Fiat Uno foi quem teria causado o acidente. Ele estaria embriagado. Os condutores foram submetidos ao teste etilômetro. O condutor do VW Gol não aferiu álcool no sangue, né? Não estava alcoolizado. Contudo, o condutor do Fiat Uno aferiu 0,77, né? O limite é 0,33 e o 0,77 de ar alveolar expelido pelos pulmões configura crime de trânsito. Então, nós demos voz de prisão para ele, vai ser conduzido à delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes. De acordo ainda com o tenente Artuso, apesar da intensa movimentação na estrada devido à realização em Bom Jesus do Galho do Jubileu do Senhor Bom Jesus, o acidente não teve nada a ver com a festa religiosa. A gente estava lá, inclusive a gente estava posicionado lá no KM25, né, da MG 329, fazendo essa prevenção desse sinistro que acontece e recebemos a notícia desse sinistro aqui e pelo que apuramos aqui no local, nenhum dos envolvidos estava envolvido com o Jubileu de Bom Jesus. Então o nosso preventivo lá, né, até no decorrer da rodovia, cumpriu o nosso objetivo, né? O condutor do Fiat Uno que está alcoolizado ali, ele ligou que saiu no córrego do Água Santa, próximo aqui a 3 quilômetros aqui, e acessou a rodovia, então não tem nada a ver com o Jubileu. Crime bárbaro em Timóteo, no Vale do Aço. Uma mulher foi encontrada morta em uma área de vegetação
no distrito de Cachoeira do Vale, com sinais de espancamento. A cabeça dela também havia sido incendiada. Quando policiais militares chegaram ao local, ainda havia chamas nos cabelos da vítima, cujo rosto foi inteiramente desfigurado pelo fogo. Ao se aproximar do local, os PMs avistaram 2 jovens saindo de perto do corpo. Eles foram abordados e disseram que apenas estavam olhando a cena, por curiosidade. Apesar de serem indivíduos, segundo a polícia, envolvidos com o tráfico de drogas, não havia sinais de que teriam participado da violência. Eles contaram que estavam em um bar quando viram outros 2 jovens agredindo a vítima e depois colocando fogo nela. Os rapazes foram liberados e a investigação sobre o crime continua. Foram presos nesta sexta-feira, em operação da Polícia Civil, nas localidades de Santa Rita do Itueto e Resplendor, no leste do estado, 2 irmãos de 35 e 36 anos, acusados de diversos crimes em Aracruz, no Espírito Santo. Eles estariam envolvidos em assassinatos, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Até um helicóptero foi usado na captura dos criminosos. Você já ouviu falar no ruído branco? Assim é chamado todo som considerado contínuo e relaxante. Pois saiba que o ruído branco tem sido usado por muitas mães para fazerem seus bebês relaxarem e dormirem mais facilmente. E até na internet se pode encontrar aparelhos que reproduzem esse tipo de som. Confira aí. Na faculdade. O livro sobre desenvolvimento humano é companheiro de Thalita desde que a esposa Mayla estava grávida de Luca. Entender sobre o sono dos bebês era uma das prioridades dela como mãe. Tentar induzir o sono. Então, às vezes uma estratégia de música, acalmar o ambiente, isso tudo faz com que você consiga fazer com que ele durma. Mas não que isso vá acontecer na prática. Entre as experiências que deram certo está a reprodução do som do útero, registrada nesse vídeo em que Luca tinha pouco mais de 1 mês. Esse som, assim como o áudio de vento e chuva, que são calmos, contínuos e ritmados, são chamados de ruído branco. Ele provoca um relaxamento no bebê ao cobrir barulhos externos, ajudando a pegar no sono, especialmente nos primeiros meses de vida em que o sistema neural ainda não está maduro. Estudo com recém-nascidos de 2 a 7 dias, publicado em uma revista científica britânica, mostrou que 80% deles pegaram no sono em 5 minutos com o ruído branco. Entre os que ficaram no silêncio, apenas 25% adormeceram no mesmo período de tempo. O ruído branco é facilmente encontrado na internet. Ainda são vendidos equipamentos específicos que reproduzem o áudio. Com as 2 opções, é preciso tomar cuidado com a distância. O ideal é que o dispositivo esteja entre 1,5 a 2 metros do bebê e com o volume, que não pode ultrapassar 50 decibéis. O pediatra ainda lembra que estabelecer uma rotina de dia e à noite é extremamente importante. No início da noite já diminuir a quantidade de luz, nas sonecas durante o dia fazer um quarto semi-escuro de forma que o bebê reconheça que o sono durante o dia é diferente do sono durante a noite. O bebê pequeno põe a criança no berço, né? Em geral a mãe canta uma música. Aí é o momento que ela pode ligar o ruído branco, né? Com 1 ano e 2 meses, Luca também é embalado pela música composta pela mãe Mayla. O sono está melhor, mas com uma condição. Tem que manter a rotina, não tem jeito. Toma banho, janta, escova os dentes, brinca um pouquinho e dorme umas 7, 8 horas e vai até o dia seguinte. Sorte a nossa também. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, alertando para o risco de tempestade de granizo em 636 cidades de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte. O comunicado foi divulgado na manhã desta sexta-feira e vale até às 10 horas deste sábado, dia 16. Caratinga e demais cidades da região estão na área de risco. A previsão é de chuvas de até 50 milímetros por dia, ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora e queda de granizo.
O INMET alerta ainda que em casos de rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores e nem estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de publicidade. Uma carreta baú tombou nesta sexta-feira em uma curva da BR-116, próxima a Santa Rita de Minas. As causas do acidente ainda não são conhecidas. O condutor foi socorrido com ferimentos por uma equipe da EcoRio Minas. Não foi informado o estado de saúde dele. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região neste final de semana. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para este final de semana em Caratinga região é de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 20 graus e a máxima 31 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 17 e 29 graus. Em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 17 e 30 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 17 graus e a máxima 29 graus. Veja a seguir o nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento. Mutirão Direito a Ter Pai volta a ser realizado em Minas com atendimentos gratuitos. O direito de ter o nome da mãe ou do pai registrado na certidão de nascimento. É isso o que proporciona aos interessados o mutirão Direito a Ter Pai, de iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais, que volta a ser realizado no estado. Se necessário, até exames de DNA para comprovação de paternidade ou maternidade estarão sendo oferecidos gratuitamente a quem se inscrever. Aliás, as inscrições já estão abertas. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o defensor público da comarca, Guilherme Ribeiro, deu mais detalhes sobre o mutirão. Essa é a 11ª edição do Mutirão Direito a Ter Pai, né? É um mutirão que a Defensoria Pública faz desde o ano de 2011, né? Até hoje já foram feitos 60 mil atendimentos, 10 mil exames de DNA, sendo que desses exames de DNA, uma taxa de 70% de resultados positivos, né? É um mutirão focado na solução extrajudicial de conflitos, né? Que sempre teve como mote a realização de exames de DNA e o reconhecimento espontâneo da paternidade e maternidade. Esse ano terão alguns outros serviços que serão fornecidos, além dos tradicionais exames de DNA e reconhecimento espontâneo da paternidade e maternidade. Também será possível fazer o reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva, que é aquele reconhecimento jurídico da relação de paternidade com base no afeto, né? E ele produz os mesmos efeitos do reconhecimento de paternidade e maternidade com base no vínculo biológico, né? O vínculo de sangue. O defensor público listou todos os atendimentos a serem oferecidos no mutirão. Também será possível, no mutirão desse ano, o acordo acerca de questões relacionadas a alimentos, revisão de alimentos, investigação de paternidade, convivência e também fixação de guarda, né? Regulamentação da guarda. O mutirão Direito a Ter Pai será realizado este ano de forma presencial no dia 20 de outubro, em todas as 62 unidades da Defensoria Pública do Estado. Em Caratinga, a Defensoria Pública está instalada no 5º andar do Fórum Desembargador Faris Souza. As inscrições para a participação no mutirão, abertas no último dia 4, prosseguirão até o dia 6 de outubro, na Defensoria Pública. É interessante que as pessoas façam a inscrição quanto antes, né? Porque como o mutirão será realizado num dia só, né, no dia 20, há uma certa demanda que a instituição será capaz de atender nesse dia. Então, recomendamos que, o mais breve possível, as pessoas interessadas busquem a Defensoria aqui presencialmente, como eu falei, de 8 às 11 horas da manhã, de segunda a sexta, para realizar essa inscrição no mutirão desse ano. De acordo com a Defensoria Pública, é importante que pais e mães
tenham em mente que ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito da criança e do adulto, que possibilita uma série de benefícios e exercício de direitos, como pensão alimentícia, herança, inclusão em planos de saúde e previdência. Além disso, contribui para o bom desenvolvimento psicológico e social das filhas e filhos. E o governador Romeu Zema, em entrevista a uma rádio da capital, comentou sobre a visita do presidente Lula a Minas Gerais, que deverá ocorrer em breve. Zema disse que o presidente será bem recebido em Minas, destacando que só é necessário que uma data seja agendada para a visita. Esta será a primeira vez que Lula visitará o estado desde a sua posse para o atual mandato presidencial. Zema destacou a importância do fortalecimento do diálogo com o Palácio do Planalto, uma vez que Minas Gerais possui diversos projetos em andamento que dependem diretamente de uma parceria com o governo federal. Tenho ressaltado publicamente a nossa recepção positiva ao presidente Lula. A intenção é trabalharmos juntos. Minas é fundamental para o país e temos projetos pendentes que necessitam do apoio federal, disse o governador em sua entrevista. O presidente Lula planejava estar em Minas Gerais esta semana para anunciar recursos destinados a projetos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Contudo, ele adiou a sua viagem. O Palácio do Planalto avalia uma nova oportunidade para a visita de Lula ao estado, possivelmente em outubro. A turma recursal, grupo de juízes que julga recursos vindos dos juizados especiais, também conhecidos como juizados de pequenas causas, está completando em 2023 4 anos de atuação na comarca de Caratinga. O serviço tem sido essencial para que os processos judiciais fluam com mais rapidez e eficiência. As turmas recursais são aquelas que julgam os recursos das sentenças proferidas nos juizados especiais e são compostas por juízes relatores. São casos de menor monta, mas que mesmo assim estavam congestionando os serviços da Justiça em Governador Valadares, para onde eram enviados, antes da criação de uma turma recursal na comarca. Os juízes realizam sessões semanais em que são julgados os recursos. Com essa criação aqui, nós conseguimos diminuir um prazo de julgamento dos recursos, que antes era de mais de 1 ano, para apenas 3 meses. Daí a importância, a relevância dessa nossa turma recursal, que é dar uma prestação jurisdicional mais rápida, mais célere, fazendo com que os recursos sejam julgados mais rápidos e, com isso, os processos voltem, não é, para as comarcas de origem, para que possa dar início à execução daquilo que foi julgado aqui na turma recursal. Olha, em primeiro lugar, é importante a presença da imprensa aqui. A imprensa é justamente esse porta-voz popular, né, do que acontece no Poder Judiciário para dar essa satisfação à população. E a turma recursal, de importante que a gente traz é justamente a celeridade, ou seja, o processo fica mais célere e o jurisdicionado que busca uma justiça, além de justa, ele quer uma celeridade. A grande crítica do Poder Judiciário ou ao Poder Judiciário é justamente esta demora. A gente tendo uma turma recursal aqui de Caratinga, os advogados aqui de Caratinga já têm o acesso e fica muito mais rápido se chegar na conclusão de um processo. É comum que o vencido no processo, a saber, o perdedor, não se conforme com o julgamento e a sentença do juiz. Nessa hipótese, ele poderá recorrer a um grupo formado por 3 juízes, chamado de turma recursal, pedindo que seja por eles revisto o caso, com o objetivo de mudar o julgamento em seu favor. A comunidade jurídica de Caratinga ela foi privilegiada com essa turma recursal. Ela já está instalada há 4 anos e tem uma média de julgamento muito rápida, né? Em Governador Valadares, até marcar uma pauta para o advogado demorava muito. Então a AB Caratinga ela só tem a felicitar o judiciário por esse importante trabalho, uma vez que a celeridade ela ajuda muito o jurisdicionado, né, que a justiça é feita em tempo mais rápido e traz uma resposta para a sociedade. Então a AB Caratinga só tem a elogiar esse trabalho do judiciário em nossa comarca. O Governador Valadares muitas vezes, né, por ser muitos processos de outras comarcas, às vezes demorava 1 ano para marcar uma pauta. Então hoje essa média ela diminuiu
rapidamente, né? E o judiciário dá uma resposta que agrada, né? E o anseio da comunidade. Não há dúvida, para os advogados também, a criação da turma recursal na comarca foi uma importante conquista. A turma recursal hoje, instalada aqui em Caratinga, possibilitou uma celeridade processual e possibilitou o acesso mais fácil da comunidade jurídica à jurisdição. Então, teve uma proximidade do judiciário com toda a comunidade jurídica, principalmente os advogados. Olha, o horário de verão, quando os relógios são adiantados em 1 hora, para um melhor aproveitamento da luz do dia e economia de energia elétrica, poderá voltar ao Brasil. O Ministério das Minas e Energia avalia essa possibilidade. Percebeu-se um retorno do período de máximo consumo para a noite, que poderia ser reduzido com a adoção da política, defendeu o Ministério. O horário de verão foi suspenso no Brasil em 2019, após ter funcionado em anos anteriores, sempre dividindo a opinião dos brasileiros. Ok, estamos então finalizando este TJS. Nos veremos de novo em nosso próximo informativo. Grande abraço aí para vocês, bom final de semana a todos e até a próxima.